sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje, como é o último dia de inscrições para o meu clube de leitura online, que é o Clube MSL, eu vim trazer para vocês aqui um ranking da minha preferência, da minha experiência de leitura com relação aos livros que a gente já leu lá no clube até hoje, desde o lançamento do clube. Foram 8 livros que a gente já leu até hoje e faltam ainda mais 2 para esse ano, Então, dentre os livros que a gente já leu, que eu vou colocar em ordem de preferência aqui para vocês e vou explicar por quê, dessa ordem, então eu vou falar na ordem de leitura primeiro, tá? Depois eu dou meu ranking, Dom Quixote, O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, David Copperfield, Jane Eyre, Guerra e Paz, O Castelo e A Paixão segundo GH. Esses foram os livros que já foram lidos e estudados e investigados lá no clube, E ainda falta esse ano a gente ler Os Irmãos Karamazov, que é a minha leitura atual, e também Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas aí eu vou fazer o ranking dos livros que eu já li, que são esses 8 que eu citei aqui. Então, eu quero deixar claro que é só a minha experiência, o meu gosto pessoal, e aí cada um pode gostar do que quiser. Talvez o último lugar seja um pouco polêmico, não sei, mas é só a minha experiência, só o meu gosto, tá bom, gente? Aí, da mesma forma que eu sou livre para ter a minha opinião, vocês são livres para ter a opinião de vocês e para expressá-las com educação, obviamente, mas não se sintam ofendidos porque a obra preferida de muita gente vai ficar em último lugar. Já tô dando spoiler, Mas enfim, só tô avisando mesmo, porque sempre que eu falo desse livro dá problema, então por favor, gente, é só a minha opinião mesmo, tá bom? Com relação ao clube, como eu falei, hoje se encerram as inscrições. Para quem não conhece, o meu clube de leitura é um clube onde eu entrego conteúdos mesmo sobre as obras que a gente lê. Então, todas essas obras aí, que eu falei com vocês têm acesso lá a documentários sobre os autores, documentários exclusivos que eu mesma produzo. Vocês têm acesso a toda uma análise de contexto histórico feita para cada obra, a análise mesmo da narrativa, Então lá a gente analisa, assim, os personagens, o enredo, tempo, espaço, narrador, tudo que precisa ser analisado para que vocês entendam melhor aquela obra ali, Para que vocês se aprofundem mesmo naquela obra ali. Eu entrego vídeos com essas análises para vocês, além dos diários de leitura que funcionam meio que como uma leitura coletiva mesmo. Eu coloco metas para cada vídeo e aí vocês vão cumprindo as metas no seu tempo, não tem nada marcado assim, você cumpre a meta no seu tempo e vai lá e assiste ao vídeo correspondente. Tem espaço lá para vocês comentarem, interagirem e tudo mais, então assim, é uma experiência bem legal, uma experiência, como eu falei, que vocês têm muito tempo, assim, vocês têm 5 anos para assistir tudo, então vocês ficam com o conteúdo por bastante tempo, para cada um ler no seu ritmo, sem pressão, ainda mais que são obras assim, bem substanciais, Então, dá tempo de todo mundo ler aí, mesmo se você ler muito devagar, dá tempo de você ler tranquilamente. Enfim, o clube é meu xodó, eu já mostrei aqui como que é por dentro, o ambiente virtual, vou deixar o vídeo linkado aqui se vocês quiserem ir lá. E o link tá aqui na bio para você ir lá conhecer a nossa proposta. Nesse link vai ter valor, vai ter formas de pagamento, tudo certinho, Tudo que vocês têm lá no clube. E eu estendi o bônus especial para todo mundo que comprar o clube, porque as pessoas gostaram muito disso e eu quero entregar esse conteúdo, que é o seguinte: vocês vão comprar o clube desse ano, que são 6 livros, que são Jane Eyre, Guerra e Paz, O Castelo, A Paixão segundo GH, Os Irmãos Karamazov e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse é o clube desse ano e vocês vão ganhar o clube do ano passado. Então vocês vão ganhar as análises de Dom Quixote, O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis e também de David Copperfield. Então são 2 clubes pelo preço de um, na verdade, tá imperdível. É a última vez que eu tô vendendo este clube, tá bom? Estes livros. Não vou abrir no final do ano mais. E o ano que vem eu devo voltar com outros livros, então é a última oportunidade mesmo, se você quiser ter esse conteúdo aqui comigo sobre essas obras. São 10 obras, gente, eu acho que vale muito a pena.
Eu sei que o clube é meu, né, mas eu faço de fato com muito amor. Vocês podem perguntar para quem participa do clube, a galera gosta bastante, eu recebo feedbacks muito positivos. E é isso, clica no link aqui que vai estar na descrição, que você vai ver lá a página com todas as informações e vai ter o link lá se você quiser comprar. Mas corre porque tá acabando, tá bom? É só até hoje, meia-noite. Então vamos agora ao meu ranking, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras que a gente já fez e que você vai ter acesso ao conteúdo, porque eu sei que você vai entrar no clube comigo. Então vamos lá, gente. Esse ranking, mais uma vez, é pelo meu gosto mesmo, pessoal. Eu não tô analisando narrativa, qual que é melhor, qual que é pior. Não é isso, tá? É o meu gosto, a minha experiência pessoal com cada uma dessas obras. É só isso que eu vou analisar aqui nesse ranking, tá? O primeiro lugar, gente, é meio que barbada, né? Eu poderia fazer o contrário, né? Mostrar do último pro primeiro. Mas como o primeiro é muito óbvio qual que vai ser meu preferido, se você já segue meu conteúdo, você já deve saber qual livro que é o primeiro lugar. Então eu vou começar do primeiro lugar mesmo, que é Jane Eyre. Jane Eyre é o meu livro preferido da vida. Foi por isso que eu coloquei ele no clube, inclusive, né? Então foi uma releitura pra mim, que eu reli agora pra fazer o conteúdo do clube. E foi o meu preferido, foi a melhor experiência. Eu fiquei muito feliz porque eu tava com um pouco de medo de reler esse livro depois de alguns anos, né? E não ser aquilo tudo que eu lembrava. Mas ele se manteve aqui como meu livro preferido e eu fiquei muito feliz com isso. A experiência de leitura foi deliciosa, eu já sabia dos segredos, né? Então a minha primeira experiência com ele foi melhor, sim, porque eu não sabia dos segredos, né? Eu tive todas as surpresas, mas a releitura e reler estudando para fazer o conteúdo lá do clube foi incrível, porque eu percebi coisas que eu não tinha percebido na primeira vez que eu li. Então assim, a história é a história da Jane Eyre, né, um romance de formação que vai acompanhar a Jane Eyre da infância até a idade adulta. Então tudo que ela passa por muito sofrimento, ela é muito judiada e depois ela tem um romance esquisito com um personagem que eu nem gosto tanto assim, mas o fato de eu não gostar é algo que eu gosto. O fato de eu não gostar do personagem é uma coisa que eu gosto, porque a construção dele é tão boa que me faz ter raiva dele em diversos momentos, né? Então, assim, é um livro que pra mim ele tem tudo que um bom livro deve ter, sabe? Ele tem uma pitada de romance, ele tem... Uma pitada, porque eu não gosto de livro muito romântico, não. Ele tem mistério, ele tem um quê de gótico, adoro essa coisa do gótico que as irmãs Brontë costumam colocar um pouquinho assim na obra delas. Até o romance de formação, que é um tipo de construção de narrativa que eu particularmente adoro acompanhar a vida do personagem toda, assim, sabe? Perceber o amadurecimento, os aprendizados. É um livro que tem muitos aprendizados, muitas reflexões. Então, assim, pra mim, de fato, é o melhor, é o meu preferido mesmo. E foi o preferido, a minha experiência preferida do clube até agora, e dificilmente alguma coisa vai superar, a não ser que eu leia alguma coisa que se torne um livro preferido, né? Que aí pode ser que bata Jane Eyre. Mas até agora, gente, não tem pra ninguém. Jane Eyre foi a minha experiência preferida no clube até agora. Aí agora começam as novidades pra vocês, né? Porque esse daqui, quem já me acompanha já sabia. Então, o segundo lugar, a minha segunda melhor experiência no clube, foi este super calhamaço pesado aqui, que foi o Conde de Monte Cristo. Eu simplesmente amei esse livro. Eu sempre falo, né, que esse livro aqui, ele é um grande novelão mesmo, assim, aquelas novelas da Globo mesmo que eu tô falando, sabe? Aquela coisa embolada, que o personagem vai pra lá, vem pra cá, né, e muita coisa acontece, e a gente fica torcendo, querendo saber o que vai, né, qual é o próximo passo do personagem. A história é a história de um cara que ele foi condenado injustamente, ele ficou preso injustamente durante muito tempo por causa de uma tramóia de algumas pessoas. E quando ele sai da prisão, né, o cara chama Danté, Edmond Danté, quando ele sai da prisão, ele vai buscar vingança. E aí ele vai atrás de cada um. Gente, essa narrativa é uma delícia de ser lida. Apesar de ser um livro gigantesco, é um livro que eu indico até para quem está começando a ler clássicos, porque é muito fácil de ler. Essa tradução da Martin Claret é boa, tá? Eu sei que algumas pessoas têm uma desconfiança com algumas traduções da Martin Claret, mas essa tradução aqui é bem boa, então pode ler. A tradução da Zahar também, eu li uns pedaços também, gostei.
mas aí vai do seu gosto pela edição mesmo. Achei que essa daqui tá de bom tamanho. Gosto muito, acho muito bonita a capa mesmo dessa edição. Deixa eu tirar a jacket dela pra vocês verem a capa. Olha só como é que ela é linda. Vermelhona, assim, com dourado. Nossa, esse livro aqui é muito bom, é muito divertido. Então não se assustem pelo tamanho dele, porque vocês vão devorar, porque é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Meu segundo lugar, minha segunda melhor experiência. E aí, a terceira melhor experiência no clube até hoje, pra mim, foi um livro que eu tava com muito medo de ler. Na verdade, eu quis colocar ele assim logo de cara, na primeira leitura do clube mesmo que a gente fez, pra passar logo esse livro, porque eu tava mesmo um pouco receosa, que é Dom Quixote. E, na verdade, foi muito gostoso de ser lido. Esse livro aqui é um livro escrito em 1605, essa primeira parte, né? A segunda parte foi escrita em 1615, publicada, né, em 1615. Então, é um livro bem antigo, né? Daí veio o meu medo de ser uma narrativa meio chata, né? Achei que poderia ser meio chato mesmo, sendo bem sincera. E não é chato, é muito divertido. Eu ri de gargalhar com esse livro aqui, é muito difícil um livro fazer isso comigo. Acho que com todo mundo, né? Fazer chorar é mais fácil do que fazer rir, né? E esse livro aqui teve momentos que eu gargalhei mesmo. Dom Quixote é um personagem assim inesquecível, de fato se tornou um dos meus personagens preferidos mesmo. É como se eu conhecesse ele, se ele existisse de verdade, sabe? Gosto muito do Dom Quixote, gosto muito da interação do Dom Quixote com o Sancho Panza, né, que é o escudeiro dele. Tem muito de drama, sim, eu também chorei lendo esse livro aqui. Tem partes muito, muito tristes, gente, que eu não vou falar aqui exatamente para não dar spoiler, mas assim, você ri e você chora com esse livro aqui, é muito bom. A história é a história do Alonso Quijano, que é o Dom Quixote, né? Ele lia tantos romances de cavalaria que ele acabou acreditando que ele era um daqueles cavaleiros ali e saiu pela Espanha afora tentando defender as donzelas em perigo, os pobres e oprimidos, né? E aí ele convida o Sancho Panza, que é um vizinho dele lá, pra sair nessa jornada com ele. O Sancho, obviamente, sabe que ele não é um cavaleiro andante, mas ele vai porque ele tem alguns interesses, né? E essa amizade entre os dois vai se desenvolvendo ao longo das narrativas. É um livro episódico, então vai acontecendo pequenas histórias com eles ao longo desses dois livros, né, dos 2 volumes. Esse aqui é só o primeiro volume. Então, assim, também é muito gostoso de ler. Achei essa tradução aqui muito boa. Eu mesclei entre a leitura aqui, nessa edição da Nova Fronteira, e na edição também da Companhia das Letras, da Penguin. Gostei das duas traduções. A edição da Penguin, ela tá mais fluida do que essa daqui. Mas essa daqui, eu não sei, eu acho que ela me traz mais o sentido de um livro mais antigo, sabe? Então eu acabei preferindo essa. Mas se você quiser uma tradução mais fluida, a da Penguin tá muito boa. Eu indico essas duas traduções pra vocês, tá bom? Aí a quarta melhor experiência que eu tive no clube até agora foi a mais recente, que foi aqui A Paixão Segundo GH. Eu me identifico muito, muito, muito com a escrita da Clarice Lispector. A Clarice falou, né, numa entrevista que os livros dela não eram para ser entendidos, eram para ser sentidos. E eu tento ler Clarice sempre com o coração mesmo e não com a cabeça, sabe? Então eu consigo sentir a Clarice. Eu acho que ela me representa muito. As coisas que ela fala, às vezes ela descreve umas coisas aqui que parecem absurdas, mas são coisas que eu já pensei, são coisas que eu já senti. Então, assim, a minha identificação com ela é muito grande, de fato. Eu admiro muito Clarice Lispector, eu gosto da Clarice Lispector, eu gosto do jeito dela, por tudo que eu já estudei sobre ela até hoje. É lógico, né? Era uma pessoa normal, igual a todos nós, que tem qualidades e defeitos, mas eu admiro muito Clarice e admiro muito as obras da Clarice. E essa experiência aqui foi, de fato, deliciosa. E é até estranho falar que é deliciosa, porque esse livro aqui acontece umas coisas assim que são bem nojentas, né? A história vai girar em torno da GH, né, que é a personagem principal, que ela vai ter uma epifania quando ela for limpar o quarto da empregada. Vai acontecer alguma coisa lá que ela vai ter uma epifania. E aí é um livro que tem fluxo de consciência, tem monólogo interior, né? Uma narrativa
um pouco mais complexa de ser lida de fato, mas fica a dica da própria Clarice: leia com o coração e não com a cabeça, sabe? Não fique tentando entender cada frase. Vai lendo e deixando aquilo fazer sentido no seu coração mesmo, que eu acho que vai ser uma experiência tão boa quanto foi pra mim. Passando agora aqui pro quinto livro, e tipo assim, passamos da metade, né? Então pode parecer que essa é a metade que eu não gostei tanto, mas não, gente, a verdade é que até agora, de todas as leituras do clube, só teve um livro que eu realmente não tive uma boa experiência com o livro em si, né? Vou explicar quando chegar lá. Mas todos os livros que eu li até hoje lá no clube foram muito bons pra mim de alguma forma, sabe? Então aqui continuam sendo experiências muito boas, né? O quinto lugar foi O Castelo, do Franz Kafka, que é um autor que eu adoro, é um dos meus autores preferidos. Então assim, eu também amei esse livro, vai estar entre as minhas melhores leituras desse ano, não tenham dúvidas disso. E essa história aqui vai girar em torno do K, que ele vai chegar numa aldeia e para permanecer ali naquela aldeia, ele tem que ter autorização do castelo. Então ele vai tentar chegar até esse castelo para conseguir pedir autorização lá. Só que ele sempre é impedido de chegar até o castelo. Por mais que ele tente se aproximar, ele não consegue se aproximar. E aí, o castelo, ele exerce uma determinada influência ali naquela aldeia, que vai começando também a dominar o Caio, ele vai sendo transformado ao longo dessa narrativa. É uma narrativa kafkiana, né? Portanto, é aquela narrativa caótica, que você fica meio encurralado, é super abstrato, é super assim, absurdo, as coisas que acontecem aqui são absurdas, e você fica pensando, mas como que esses personagens estão reagindo de forma não tão natural a situações tão absurdas, né? Isso é Franz Kafka, e eu adoro isso no Kafka. E essa aqui também foi uma experiência muito boa, tá em quinto lugar, pode parecer que não foi tão boa assim, né? Mas no geral eu amei esse livro, só tá em quinto lugar porque eu acabei preferindo esses outros 4 que eu já mostrei aqui pra vocês. Mas assim, a distância de um pro outro é bem pequena, tá, gente? E esse livro aqui também eu super indico pra vocês, tem resenha aqui no canal, inclusive tem resenha também de Jane Eyre, tem resenha de O Conde de Monte Cristo, tem resenha de Don Quixote, tudo que tiver resenha eu vou deixando pra vocês linkado. Depois vai lá dar uma olhada nas resenhas também, porque são resenhas sem spoiler. Eu só quero instigar vocês a ler esses livros aqui, que todos valem muito a pena. Chegamos no 6º lugar do meu ranking pessoal, tá, gente? No 6º lugar, eu coloco um livro que ele também é gigantesco, é um super clássico, muita gente tem um pouco de medo de ler esse livro porque é um russo, que foi aqui Guerra e Paz. Eu gostei muito de Guerra e Paz na parte do desenvolvimento ali dos personagens, de como aqueles personagens, a vida deles, né, se entrelaça, porque aqui a gente vai ter 5 famílias, que eu sempre coloco como 4, eu chamo atenção para 4, que eu acho que são as principais, que vão ter as suas vidas entrelaçadas ali em meio à guerra, né? Aquele período que o Napoleão estava invadindo a Rússia, então eles vão ter a vida deles afetada por isso, né? Por esse evento histórico. É um romance histórico, portanto ele é muito amparado nesse evento histórico, né? E assim, a construção dos personagens e a interação entre eles é o que eu mais gostei nesse livro aqui. Como ele é muito longo, algumas partes ficaram um pouco enfadonhas pra mim, pro meu gosto, tá, gente? Mas de uma forma geral foi um livro que eu gostei muito de conhecer, depois eu assisti a série também, excelente, achei bem fiel. Eu não exijo fidelidade de adaptação não, mas quando é fiel eu acho legal, né? Então é outro livro que eu acho que vocês devem ler assim, aos pouquinhos, sabe? Degustando esse livro aqui, porque tem umas partes que realmente são mais lentas, mas a história como um todo eu achei muito, muito boa mesmo e muito interessante. Fica aqui em 6º lugar, 6º lugar? Acho que é, né? Mas é uma história que eu também gostei muito, tá, gente? Aí em penúltimo lugar, meu amigo Rudy vai me matar, porque ele vai ver isso daqui e vai achar muito ruim, é o livro preferido dele, que é David Copperfield. Entendam, eu
Gostei muito de David Copperfield, eu indico muito esse livro aqui. Eu gostei muito mesmo da escrita do Charles Dickens. Inclusive a escrita do Charles Dickens eu gostei bem mais até do que se for comparar aqui da escrita de Guerra e Paz, por exemplo. Não que eu não tenha gostado, gostei também, mas a escrita do Dickens realmente é deliciosa, é fluida e vai que é uma beleza, sabe? Só que, o que aconteceu comigo nesse livro aqui para eu colocar ele em penúltimo lugar? O início do livro, eu gostei demais, gente, eu tava achando que já ia se tornar assim, um dos preferidos da minha vida mesmo, tava gostando muito. O meio do livro, pra mim, dá uma caída, sabe? Deu uma desanimada, eu não fiquei mais tão empolgada assim com a leitura, eu tava devorando o início do livro. Foi chegando ali no meio da história, eu acho que perdeu um pouco o fôlego pra mim. E aí no final ele retoma, né, o fôlego, mas não chega a ser tão bom quanto o início. Então por causa desses altos e baixos aqui, eu tive uma experiência mais, né, uma montanha-russa mesmo durante a leitura desse livro. Então por isso eu coloco ele aqui em sétimo lugar, né, penúltimo lugar, mas é assim, penúltimo lugar dentre os livros que eu já li até hoje no clube, né. No geral é um livro que eu gostei e que eu indico muito a leitura e é um livro que eu quero reler. Agora que eu já conheço a história, que eu não tenho mais aquela ânsia, né, de chegar até o fim, é um livro que eu quero reler com mais calma, né, observando mais os detalhes. Então, por mais que eu tenha estudado muito esse livro para fazer o conteúdo, eu quero eu quero reler com calma, sem aquela obrigação de fazer o conteúdo, sabe? Só sentar e aproveitar esse livro aqui, que eu acho que talvez eu acho que talvez é ótimo, né? Talvez eu goste até mais. Mas é só por isso que ele fica em penúltimo lugar. Agora, o último lugar, né, da minha lista, né? Se vocês já fizeram as contas aí, vocês já sabem. É um livro que muita gente ama, idolatra, e assim, é só a minha experiência com esse livro que não foi tão boa assim, por isso eu coloquei ele em último lugar. Na verdade, foi o único livro do clube até hoje que eu de fato não tive uma experiência tão boa, que foi Os Miseráveis. Eu gostei muito de estudar Os Miseráveis, eu aprendi muito estudando Os Miseráveis, estudando a vida do Victor Hugo, eu gostei muito de conhecer a vida do Victor Hugo. Eu não simpatizei tanto com o Victor Hugo, mas eu gostei de conhecer a vida dele, a história dele, como que a história dele de alguma forma influencia no trabalho dele. Eu gostei de estudar a narrativa desse livro aqui, porque realmente a construção da narrativa é muito bem feita. Mas o que aconteceu? Eu gosto muito das partes da história mesmo dos personagens aqui nesse livro. Só que tem muitas digressões do Victor Hugo, que são aquelas partes que ele para um pouco a história principal para falar sobre diversos assuntos, né? Assuntos que se relacionam de alguma forma com a história, mas alguns de forma muito assim distante, sabe? Então isso, na minha opinião, quebrou meu ritmo de leitura. Isso, de fato, estragou muito a minha experiência, porque eu ficava muito desanimada naquelas páginas ali. E assim, eu não pulo página de livro, eu prefiro abandonar quando eu não tô gostando. Mas como esse daqui era um livro que eu tava lendo pro clube, eu não tinha opção de abandonar, né? Então eu tinha que chegar até o final. Então eu tive que me obrigar a ler essas partes das digressões, porque eu tava fazendo conteúdo pro clube, né? Então eu tinha que ler o livro direito, né? E isso foi muito chato pra mim, gente, sinceramente, assim. A história do Jean Valjean, da Cosette, da Fantine, a parte da Fantine eu adorei. Se tem uma coisa que eu gostei nesse livro, foi a parte da Fantine. Mas a história desses personagens é legal, a forma que se desenvolve. Se for pegar só essa história, é também, assim como eu falei de O Conde de Monte Cristo, é um novelão, né? Que muita coisa acontece, vai pra lá, vem pra cá, e morre aqui, e persegue o outro ali, e aí o personagem que a gente não esperava mais que aparecesse, aparece. Isso é legal e eu gosto disso. Mas a leitura foi meio que assim, sabe? Na hora que tava a ação mesmo dos personagens estava legal, mas aí entrava uma parte de Waterloo. E aí páginas e páginas, aí entra a parte dos esgotos, aí páginas e páginas, aí entra a página do convento, a parte do convento. Aí, sabe, tem muita coisa aqui que atrapalhou minha leitura, gente. Eu não gostei dessa forma aqui que o Victor Hugo organizou o texto dele. Em Guerra e Paz,
O Tolstói, ele deixa as digressões dele pro final, então ele joga tudo lá no último capítulo. Ou seja, a leitura fluiu melhor, entendeu? Aqui ficou muito interrompido toda hora por digressões. Então, pra mim, não foi uma experiência positiva, tá bom? Sei que é uma obra magistral, como eu falei, adorei estudar, aprendi muito estudando Os Miseráveis, mas por mais que seja uma obra magistral, eu não gostei tanto assim. A verdade é essa, gente. Desculpa decepcionar alguns de vocês. Mas é assim, gente. Cada um tem uma experiência, livro é isso. Eu sei que tem gente que não gosta, por exemplo, de Jane Eyre, que é o meu livro preferido, né? E tudo bem, eu fiz até um vídeo aí, o último vídeo, reagindo a resenhas negativas, que foi um vídeo mais divertido, né? Eu acho que vocês se divertiram também. Mas assim, eu não tô criticando o autor, eu não tô criticando a construção da obra como obra literária, eu tô falando da minha experiência só. E não foi tão boa assim com Os Miseráveis, infelizmente. Ele fica aqui em último lugar no meu ranking das leituras do clube. Bom, eu espero que a gente continue amigos, tá bom? A análise de todos esses livros tá lá no clube, inclusive a análise de Os Miseráveis. A análise técnica do livro não tem nada a ver com a minha experiência, então eu analisei cada parte de Os Miseráveis também. Dei cada detalhe lá que vocês precisam saber sobre o contexto histórico, que é muito importante também, sobre a construção da narrativa, que de fato é muito bem feita. Então, toda essa parte técnica, teórica do livro tá lá bem estudadinha pra vocês, né? Falando sobre a vida do autor também. Não tem nada a ver com a minha experiência, tá bom? Podem ficar tranquilos que não atrapalha nada. A minha experiência é só a minha experiência, né? E eu espero vocês lá no clube. Não se esqueçam, as inscrições se encerram hoje e vai ter todos esses livros lá pra vocês, porque vocês vão ganhar o clube do ano passado. E além desses também vai ter Os Irmãos Karamazov e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês não podem perder essa oportunidade, tá, gente? Depois não adianta reclamar, porque eu não vou abrir mais, tá? E de verdade, não vou abrir mesmo, tá? Essa turma aqui, tá joia? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem aí se o livro que vocês gostam não ficou na posição que vocês acham que merecia, mas vocês podem fazer o ranking de vocês aqui nos comentários, que eu também vou gostar de saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.